Quais provas levaram o atual presidente à cadeia? Diga-se de passagem, um lugar de onde nunca deveria ter saído. Ele já foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em 3 instâncias da justiça brasileira, e mesmo assim, ele foi solto. E hoje ocupa novamente o cargo mais alto do país, lugar onde nunca deveria ter chegado. Hoje você vai entender quais crimes Lula cometeu, quais foram as provas apresentadas contra ele, quantos juízes o condenaram e por que muitos acreditam que ele jamais deveria ter sido solto. O caso do Triplex, corrupção e lavagem de dinheiro. Tudo começou com a Operação Lava Jato, que revelou um esquema bilionário de corrupção envolvendo a Petrobras, empreiteiras e políticos de alto escalão. Lula foi acusado de receber um triplex no Guarujá, reformado pela empreiteira OAS, como forma de pagamento de propina. Segundo o Ministério Público Federal, o imóvel teria sido uma vantagem indevida em troca de contratos superfaturados da OAS com a Petrobras. As provas contra Lula incluíam depoimentos de delação premiada, incluindo o do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que afirmou que o apartamento era destinado a Lula. Mensagens trocadas entre executivos da OAS que tratavam diretamente das reformas no triplex para adequá-lo à família Lula da Silva. Projetos e notas fiscais de reformas pagas pela OAS, que totalizavam mais de R$1 milhão. Visitas confirmadas de Lula e de sua falecida esposa ao imóvel, com registros fotográficos. Um documento apreendido com Léo Pinheiro com a anotação reservado para o chefe, segundo o MP, uma referência a Lula. Condenações em 3 instâncias diferentes. Primeira instância. Em julho de 2017, o então juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segunda instância. Em janeiro de 2018, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, composto por 3 desembargadores, confirmou a condenação por unanimidade e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês. Segundo os juízes, havia fartas provas dos crimes. Terceira instância. O Superior Tribunal de Justiça também confirmou a condenação em abril de 2019, reduzindo a pena para 8 anos e 10 meses, mas mantendo o entendimento de que Lula cometeu os crimes. Outro processo, o caso do sítio de Atibaia. Além do triplex, Lula foi condenado em outro processo, o do sítio em Atibaia, reformado pelas empreiteiras Odebrecht e OAS. Mais uma vez, as provas envolviam benefícios ilegais, obras feitas sem custo para Lula e delações confirmando o pagamento de propinas. Nesse caso, ele foi condenado em primeira e segunda instância com provas semelhantes, notas fiscais, laudos técnicos e mensagens trocadas entre executivos. E por que Lula foi solto? A liberdade de Lula não veio por uma absolvição com base na inocência. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações, não por falta de provas, mas por incompetência territorial, ou seja, decidiu que Curitiba não era o foro adequado para julgar os casos. Mais tarde, o STF declarou o juiz Sérgio Moro parcial, após vazamentos de mensagens entre Moro e procuradores da Lava Jato. Esse detalhe técnico anulou todo o processo, mas não inocentou Lula. Por que muitos dizem que Lula não deveria estar solto? Porque as provas continuam existindo. Porque 3 instâncias da justiça analisaram e confirmaram os crimes. Porque mais de 10 juízes diferentes validaram as condenações com base em documentos, testemunhos, perícias e delações. Porque nenhum novo julgamento foi feito até hoje para reavaliar os méritos das provas. O que aconteceu foi uma anulação por questões processuais, e não por revisão de provas ou absolvição. Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, com provas documentadas e julgamentos consistentes. Sua soltura se deu por questões técnicas, e não por sua inocência. Hoje, ele voltou ao poder. Mas as perguntas permanecem. Pode alguém condenado por corrupção em várias instâncias, com tantas provas contra si, voltar à presidência sem sequer ser inocentado judicialmente? Lembrando novamente, não faltam provas contra o Lula, falta justiça. Justiça de verdade. Infelizmente, nosso lema atual é desordem e regresso.